eu conheci o reverendo Guilhermino na catedral. Falei, vou entrar em contato com o reverendo Guilhermino, chamá-lo a vir aqui ao IP Manaus, em nome do pastor Francisco, do conselho da igreja. E aí o pessoal da catedral me falou, não, quem está aqui não é mais o reverendo Guilhermino, agora é o pastor Renato, o reverendo Renato Porpino. Eu falei, então, dá o contato dele, né? E eles me deram um contato. Pensei que o contato, quando vinha vir de um senhorzinho, cabeça branca, aquela coisa toda. Quando eu olhei assim no WhatsApp, falei, mas ele é mais novo que eu. Falei, pelo menos mais cabelo ele tem, né? Então, já fiquei surpreso ali. Entrei em contato com ele, o convidei, ele de pronto aceitou de estar aqui. E no mês de janeiro, eu sempre muito desejoso de conhecer a catedral, no mês de janeiro, em uma conversa com o pastor Luiz Otávio, aqui no nosso gabinete, o pastor Luiz Otávio, amigo do pastor Renato já desde muito tempo, e eu falei, pastor Luiz, eu gostaria muito de ir na catedral. Ele falou, eu conheço o pastor Renato. Eu falei, olha que bênção, quem sabe um dia a gente vai lá. Ele falou, em março eu estou indo lá. Eu falei, em março você está indo lá? Estou. Eu falei, eu posso ir, vamos comigo. E nós fomos. Eu, com aquela ideia de apenas ir lá na catedral, ver aquela bênção, aquela igreja tão bela, falei, eu vou sentar lá no finalzinho, vou ficar vendo tudo, né? Isso vai ser suficiente para mim. Mas quando nós chegamos no Rio de Janeiro, um pastor auxiliar dele chamado André nos viu chegando, ao pastor Luiz Otávio e eu, e nos chamou a uma sala, uma antessala, que tem ao lado do púlpito. E o pastor Renato estava nessa antessala. E ali nós nos conhecemos, nos vimos pela primeira vez, conversamos um pouco, e o pastor Renato falou, Arielson, você fica no púlpito comigo hoje? Meus irmãos, eu fui para lá para sentar na última cadeira. Eu falei, fico. Ele falou, mas é o seguinte, você tem que estar togado, tem que estar com a toga. Eu falei, é o meu sonho colocar uma toga. Meu Deus do céu. E aí colocaram ali uma toga em mim, né? O reverendo Isaías, que é um outro auxiliar dele, falou assim, mas nesse rapaz não vai ficar uma toga, vai ficar uma mini saia, né? Porque a toga não vai chegar nem até o joelho desse rapaz. Eu falei, não tem problema, me põe uma mini saia, mas eu quero estar togado aí com vocês. E aí nós participamos daquele culto. Depois daquele momento nós tivemos uma conversa alongada no escritório, no gabinete dele, e ali naquele gabinete Deus nos fez irmãos. Naquela conversa Deus nos fez irmãos. E é uma bênção, um privilégio ter o pastor Renato, a sua esposa, a irmã Luana, conosco aqui no culto a Deus. Deus abençoe o pastor Renato. E com a mesma gentileza que o senhor fez conosco lá, eu acredito que, em nome do pastor Francisco e do conselho dessa igreja, se sinta em casa. O senhor também faz parte dessa igreja, em nome de Jesus. Deus o use. Esse irmão é bem-vindo, irmãos. Vamos dizer, Deus te abençoe. Amém, pastor. Deus te abençoe. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam sobre a sua vida, meu irmão querido, minha irmã amada. Eu quero iniciar este tempo tributando ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mas entre nós, os humanos, eu também quero honrar o pastor desta igreja, o reverendo Francisco, que nos dá a honra de pregar em seu púlpito. Muito obrigado, pastor Francisco. Deus continue a fazer do Senhor um servo aprovado, abençoado, cheio de visão do alto, como diz o reverendo Hernandes, com luz na cabeça e com fogo no coração. Aprendi a amá-lo e a respeitá-lo. Nestes dias de uma forma mais particular, mas tive a oportunidade de conhecer o pastor Francisco, quando no primeiro seminário de avivamento de líderes da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, nós recebemos irmãos desta comunidade. E pelo convívio amável, ordeiro, eu tive a oportunidade de não apenas conhecer o ministério do pastor Francisco, mas também de conhecer a cada um dos irmãos. Estavam conosco neste tempo o pastor Arielson, meu irmão, meu amigo, aquele que Deus plantou no nosso coração um amor mútuo, fraterno em Cristo. E eu muito me alegro de estar aqui, gozando de sua companhia diária, de suas filhas, uma alegria. Esteve conosco o pastor Iron, esteve conosco o pastor Marinho, esteve conosco o pastor Luiz Otávio. Eu vi daqui, pastor Luiz Otávio é um querido amigo de longa data, longa data. Eu me lembro de pastor Luiz Otávio e Rose, ainda pais de 2 meninos, hoje já homens.
e são tão adultos que um deles já lhes fez avós. Louvado seja Deus, porque no reino de Deus é assim, a gente caminha, vai longe, e o Senhor um dia nos aproxima e nos vê crescidos para a glória do Senhor. Mas também esteve conosco o presbítero Francis Neto, vice-presidente deste conselho. Irmãos, que homem amável, pastor. Se eu não amasse tanto o Senhor, eu ia pedir para ele ficar por lá. Presbítero Francis Neto, um querido. Presbítero Neto também esteve conosco. E eu coloquei na minha relação aqui presbítero Rony. Ele não é presbítero, mas aí você recebe a palavra, irmão, em nome de Jesus. Presbítero Rony também esteve conosco. E um outro irmão querido, amigo, presbítero Charles Bittencourt. Quando eu conheci o Charles, eu era um seminarista e ele era um cadete da Academia Militar das Agulhas Negras. E o Senhor me traz aqui hoje como pastor da Igreja Mãe do Presbiterianismo Nacional e encontro o nosso irmão Charles como o comandante da unidade mais importante, ou das mais importantes do Exército Brasileiro na região da Amazônia. Isso também é prova do amor e do cuidado de Deus para conosco. Estou acompanhado de alguns irmãos da Catedral, que muito nos alegra também de estar conosco, o presbítero Peter, nosso irmão Elias, nossa irmã Marilda, nosso irmão Bruno. Essa turma abraçou o desafio de estar conosco, e a minha queridíssima esposa está filmando, a mulher mais linda. E se você está achando que o pastor está brincando, no final do culto você pode chegar perto dela, você vai ver. Eu orei muito, irmãos, ela quase nada. E Deus me deu essa bênção, está com a gente aqui. Irmãos, sem mais delongas, eu quero convidar você a fechar os olhos, mesmo sentado, como você está. Nós vamos clamar ao Espírito Santo de Deus, que fale ao nosso coração, porque da nossa própria capacidade não somos prontos a ouvir aquilo que Deus tem a falar ao nosso coração. Então nós contamos com a iluminação do Espírito Santo de Deus, que há de falar poderosamente a nós. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós chegamos à Tua presença, Senhor, nesta hora, clamando que por meio do Teu Espírito, o Senhor fale poderosamente ao nosso coração. Nós nos submetemos ao Senhor, nos humilhamos na Tua presença e reconhecemos, Senhor, que não há na cognição humana, na inteligência humana, na razão humana, condições de discernir aquilo que o Senhor quer falar a nós. Então nós clamamos em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, ilumina a mente dos Teus filhos, fala na profundidade da alma, fala, Senhor, e cuida de cada um de nós por meio da Tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia, meu irmão, no livro do Gênesis, capítulo 21. Livro do Gênesis, no capítulo 21. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 8. Livro do Gênesis, no capítulo 21, a partir do verso 8, você pode permanecer sentado. Diz assim a palavra do Senhor. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando, errante, pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos
E afastando-se, foi sentar-se de frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto, e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. É a palavra do Senhor ao nosso coração. Particularmente gosto muito da literatura. Eu sei que muitos dos jovens oram para acabar o ensino médio e para fazer logo o Enem ou o vestibular, para que nunca mais tenham que ter acesso e contato com a literatura. Comigo não é assim. Eu amo a literatura, seja ela nacional ou internacional. E eu gostaria de citar para você um texto lindíssimo. Eu gostaria que você ouvisse esse texto. O texto diz assim: são mulheres desgraçadas, como Agar o foi também, que sedentas, alquebradas, de longe, bem longe vêm, trazendo com tíbios passos, filhos e algemas nos braços, na alma, lágrimas e fel, como Agar sofrendo tanto, que nem o leite de pranto tem para dar a Ismael. Irmão, sensacional. Pastor, não entendi nada. Mas a literatura tem dessas coisas. Você precisa ler de novo, ler de novo, aí lê de novo, aí ora, pede iluminação, lê de novo. E talvez você esteja pensando: pastor, mas quem foi o pastor que escreveu essa história, uma vez que esse texto relata Agar e Ismael? Este não é um servo de Deus, não é um pastor, um missionário, um evangelista, um líder de congregação. Quem escreveu este texto foi um homem chamado Castro Alves, em um livro chamado Navio Negreiro, que relata a vinda dos escravos do continente africano para o continente americano. E talvez você pergunte: mas por que essa história foi virar literatura fora do ambiente da igreja? Uma vez que a história de Agar e de Ismael é uma história nossa, da Bíblia, dos crentes. Por que que essa história foi se transformar em cultura geral? Mas deixa eu dizer uma coisa para você: além dessa história ter virado literatura, ela também se tornou escultura, ela também se tornou pintura. E eu acredito que isto tenha acontecido por causa da carga dramática dessa história. E por que que essa história é tão dramática? Primeiro, porque nós temos duas pessoas no deserto, e não havia entre essas duas pessoas soldados, homens, armados, fortes. Não. No deserto estava uma mulher e uma criança. O segundo aspecto que faz dessa história uma história extremamente dramática é que estas pessoas não foram parar no deserto por um acaso. Elas não foram parar no deserto porque se perderam de uma caravana. Não. Elas foram parar no deserto porque o pai daquela criança os despediu e os mandou. Irmãos, essa é uma história dramática porque não foi uma questão de um acidente que os colocou lá. Foi uma intencionalidade. Um lugar que chove 250 mililitros por ano, pouquíssima água. E a mulher está lá com o seu filho, apenas um pouco de pão e um pouco de água. E apenas para que os irmãos compreendam qual é o contexto desta história, nós precisamos voltar um pouquinho os capítulos do livro de Gênesis, para entender que Abraão, o pai da fé, casado com... Vou tentar de novo, irmão, o pessoal da escola dominical aí, ó, me ajuda. Abraão casado com Sara, casado com Sara. Amando um ao outro, vivendo os dias um para o outro, e Deus promete um
Começa com fi, termina com lhô. Excelente. Promete um filho. E aí o tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando. Abraão e Sara já idosos e o filho não vem. E Sara tem uma ideia genial. Sara apresenta para Abraão, seu marido, a seguinte proposta: nós temos uma promessa de receber um filho de Deus. E eu já sou uma senhora de idade, você também. Eu vou deixar que você tenha uma relação sexual com a minha serva, com a minha escrava. E desta relação sexual nascerá aquele que é o filho da promessa. E Abraão olhou para esta proposta e pensou: é de Deus esse negócio. E dessa relação nasce Ismael. No entanto, o Deus de Abraão, que é o nosso Deus, uma vez que Ele promete, Ele cumpre. E na casa de Abraão e de Sara, mesmo avançados em idade, o Senhor faz chegar Isaque. E irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Lá em casa, somos eu, Luana e 2 crianças. Os mesmos pais. Mas irmão, entre 4 pessoas, todos irmanados no mesmo sangue, cheios de amor, de vez em quando o fio desencapa, sabe? Pastor, mas não pode, o senhor é o pastor da catedral. Pois é, lá em casa também dá problema, irmão. É tenso. Você tenta imaginar se lá em casa dá problema, que é o mesmo pai, a mesma mãe, 2 crianças. Você tenta imaginar a casa de Abraão. Um pai, a esposa Sara, a serva Agar, do lado de Sara, Isaque, o mais novinho, e da relação que aconteceu entre Abraão e Agar, nasce Ismael. Isso aí é o conjunto perfeito para dar um problema familiar, irmão. E aí diz o texto que nós lemos, que num dado momento, o filho da serva caçoava de Isaque. E a gente lê a Bíblia cheia de romanticidades. A gente fala assim, não, mas a caçoagem de um irmão mais velho com o irmão mais novo na Bíblia é diferente. Irmão, diferente não. Só quem é irmão mais novo aqui sabe o que a gente sofre. Olha o riso de nervoso, olha. O pessoal rindo, falando, Deus, cura minha alma agora. Quando a palavra de Deus diz que Ismael caçoava de Isaque, eu imagino tapas na orelha, petelecos na orelha, o pé na frente para derrubar, apelidos. E aí, irmão, aqui, pastor Francisco, eu imagino que haja irmãs calmas. Muitas irmãs calmas. Elas são calmas até que você toque num filho dela. Toca num filho para você ver. Essa irmã que é uma calminha, uma pombinha, vira uma lioa. E aí foi isso que Sara viu. Como assim? Vai ficar caçoando do meu filho? Botando apelidos no meu filho? Dando petelecos na orelhinha preciosa do meu filho? Abraão, manda esse povo para longe daqui. E só mandou para o deserto, porque não tinha um lugar pior, irmão. E aí, Abraão pesa o coração, Deus fala, não te pareça isso mal. Pode pedir. E então Agar e Ismael vão para o deserto, acaba o pão, acaba a água. Agar coloca o seu filho sentado, se afasta 150 metros aproximadamente, a distância de um tiro de arco. Senta, chora e espera a morte chegar. No entanto, o Deus de Agar e de Ismael é o Deus a quem nós servimos. E o Deus a quem nós servimos tem poder de transformar morte em vida nos nossos desertos. Eu pensei que eu ouvi pelo menos 4 améns, eu ouvi 3. O Deus a quem nós servimos tem poder de transformar morte em vida nos nossos desertos, irmãos. Foi isso que aconteceu na história dramática de Agar. E é claro, deserto na palavra de Deus é metáfora de preparação. Mas não só de preparação, é também metáfora de sofrimento, de tempo difícil, de dor, de angústia. Independentemente de ser você um missionário, líder de congregação, um crente no Senhor, um pastor da igreja, um pastor de igreja, nós todos haveremos de viver dias maus, dias de desertos fortes, angustiantes.
Dias em que nós colocamos a cabeça no travesseiro e o sono não vem. Dias em que o nosso estômago parece que fica do tamanho de um punho e nada há que se coloque na boca que desça ao estômago de forma agradável, a fome some. E nesses momentos, por muitas vezes eu e você, tomamos a atitude de Sara, pensando o mal de alguém. E por muitas outras vezes, tomamos a atitude de Agar. Sentamos, choramos e esperamos a morte chegar. No entanto, nessa noite, em nome de Jesus, nós vamos aprender, olhando para a palavra, que o nosso Deus transforma morte em vida nos nossos desertos. Você chegou aqui e o coração está apertado? Está pensando em sentar, chorar e esperar a morte chegar? Está pensando em abandonar o que tem que, na verdade, ser alvo da sua luta? Eu quero dizer em nome de Jesus, pela fé, que você vai sair daqui com o seu deserto, que aparentemente era um lugar de morte, vendo Deus transformar aquilo que tinha cheiro de morte em algo vivo. E a pergunta que você pode fazer é: pastor, mas como Deus transforma a morte em vida nos nossos desertos? Em primeiro lugar, Deus transforma a morte em vida nos nossos desertos, ouvindo o nosso clamor. Se você olhar o verso 17, você perceberá aquilo que Deus fala por meio da sua palavra. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Aparentemente, naquele cenário de deserto de Agar e de Ismael, estava apenas ali a mãe e o filho. No entanto, nós precisamos compreender que o Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano, o Deus onisciente, o Deus onipotente e o Deus onipresente, aquele que está em todos os lugares, estava lá com Agar e com Ismael. Aparentemente eram só duas pessoas, mas o Deus de toda graça estava lá a ouvir a oração que estava sendo feita na dor do deserto. Sabe o que significa, irmão? Em nome de Jesus, creia que se você subiu à casa do Senhor nessa noite com o coração aflito, apertado, em um deserto causticante, com cheiro de morte, talvez você já tenha sentado, esteja chorando e esperando a morte chegar, eu quero te dizer em nome de Jesus, que você pode colocar os seus joelhos no chão, na firme convicção de que o Deus dos exércitos de Israel tem ouvido as nossas orações. Aleluia, louvado seja o seu nome. Nós podemos clamar ao Senhor. Mateus capítulo 7, o próprio Senhor Jesus vai dizer: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, mesmo nos desertos. Nós não cremos naquele Deus que é colocado contra a parede e que é obrigado a nos tirar dos desertos. Nós não cremos nesse Deus. Mas nós cremos naquele Deus que nos piores dias da nossa vida, Ele se faz presente lá, a cuidar de nós, a ouvir a nossa oração, a cuidar do nosso coração. Ele está lá. Talvez você tenha chegado aqui pensando em abandonar o seu ministério. Cansado, estafado, se dedicando ao campo e não vendo resultados. Você sentou, chorou e está esperando a morte chegar, mas eu quero dizer para você em nome de Jesus, aquilo que a palavra do Senhor nos diz no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, a partir do verso 14, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, e estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Aleluia. Ore ao Senhor. Clame ao Senhor, porque é assim que o Senhor começa a transformar morte em vida nos seus desertos. Mas em segundo lugar, Deus transforma morte em vida nos nossos desertos, relembrando a nós as suas promessas. Escute isso, irmão. O verso 18 diz assim:
Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E a impressão que temos numa primeira leitura superficial é que Agar, imagina que o seu filho ia morrer, porque não tinha ouvido falar a respeito da descendência do pai do seu filho. A impressão que tenho é que, lendo superficialmente, esta é a primeira vez que Deus fala a respeito da descendência de Abraão, mas não é. O verso 18 é o Senhor pedagogicamente, amorosamente, longanimamente, pacientemente, amorosamente se dirigindo ao deserto de Agar e relembrando a ela: minha filha, você está achando que vai morrer? Você está achando que seu filho vai morrer? Levanta o rapaz, segura-o pela mão, eu já falei isso, eu vou fazer dele um grande povo. É lindo isso, irmão. Como o Senhor, com amor e com cuidado, relembra. Se você olhar o capítulo 15 de Gênesis, versos 5 e 6, a palavra do Senhor diz assim: então Deus conduziu Abraão até fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se é que pode. Ele disse: será assim a tua posteridade? E ele creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Em Gênesis 17, o verso 6, a palavra de Deus diz: far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Mas sabe o que você pensa e o que eu pensei quando estava estudando o texto? Que estas eram promessas para Isaac, por isso que Agar estava preocupada. Mas como o Senhor sabia desse nosso coração questionador, Ele deixou lá Gênesis capítulo 17, verso 20. Olha o que está escrito aí, irmão. Volta um pouquinho a sua Bíblia, permaneça com a Bíblia aberta. Gênesis 17, 20, olha o que a palavra de Deus diz. Quanto a Ismael, é para não ter dúvida, irmão. Eu te ouvi, abençoá-lo-ei, e falo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Escute, o Senhor já tinha falado que Ismael não morreria. No entanto, quando o deserto chegou, Agar sentou, chorou e esperou a morte chegar e esqueceu daquilo que Deus havia prometido. E talvez você hoje pense assim: essa Agar tinha uma fezinha muito daquelas difíceis, sabe? Prazer, Agar. Prazer. Meu nome também é Agar. Porque Deus já fez promessas lindas, preciosas, inquebráveis na sua palavra. E quando nós vivemos desertos, é como se nós sofrêssemos de uma amnésia seletiva, e aquilo que Deus já falou para nós na sua palavra, é como se nós esquecêssemos tudo aquilo que estava prometido. E aí o Senhor vem a mim e a você, amorosamente, no nosso quarto da dor e da angústia, no nosso deserto, e fala: meu filho, eu já prometi a você. Aquilo que eu digo eu cumpro. A minha palavra não vai passar. Vai passar até vão passar todas as coisas, mas a minha palavra não haverá de passar. Escute uma coisa, irmão. Se há problema, há prova. E se há prova, há processo. E se há processo, há propósito. E se há propósito, há promessa. E se há promessa, o Deus que prometeu haverá de cumprir. Você não vai morrer no deserto. Isso me faz lembrar uma história de um filho que estava prestes a ser reprovado na escola. E ele fala: pai, se eu passar de ano, o senhor me dá o presente que eu quiser. O pai, desesperado para que o filho passasse, falou: claro. E o menino se transformou no Einstein. Estudou loucamente. E ele passou de ano. E ele falou: pai, você falou comigo que se eu passasse, o senhor me dá o presente que eu quisesse. Eu já escolhi o meu presente. E o pai levou o menino para o shopping, para aquelas lojas que a gente não gosta de passar com criança. A gente ora repreendendo: pai, não deixa eu olhar não, Deus. E o menino falou: pai, eu quero aquele videogame, aquele videogame que é ligado com a NASA. Porque agora, irmãos, os irmãos mais experimentados não sabem do que eu estou falando.
Agora os meninos mexem na sala e o boneco mexe dentro da televisão. Na nossa época o futebol era com bola quadrada. Mas agora os videogames são lindos. E o menino falou: pai, eu quero aquele videogame assim. E o pai falou: meu filho, como você passou de ano, papai vai comprar. E quando ele estava entrando na loja, ele viu um João Bobo. E agora eu vou ter que explicar para os mais jovens. João Bobo era um boneco que você soprava, e ele tinha um peso, e você balançava, ele fazia assim e voltava. Aí o papai falou assim: filho, papai vai lá dentro comprar o videogame. Mas o papai só vai te dar o videogame se você derrubar esse boneco. E foi lá para dentro. O menino deu voadora no boneco, o boneco ia lá e voltava. Deu cabeçada, soco, dentada. Quando o pai volta com o videogame embaixo do braço, o menino estava abraçado com o João Bobo. Falou: pai, eu quero videogame, quero esse boneco. O pai falou: meu filho, mas por quê? Você não derrubou esse boneco se o papai pediu? Ele falou: papai, eu não consegui derrubar esse boneco, porque ele está de pé por dentro. E sabe, meu irmão, é isso que acontece comigo e com você, quando nós vivemos na palavra. A vida balança, a tempestade vem, o deserto é quente, mas a palavra nos coloca de pé por dentro. Nós somos chacoalhados, mas nós nos mantemos sobre a rocha que nós encontramos na sua santa palavra. Louvado seja o seu nome. Glória a Deus. A palavra vem a mim e a você nessa noite, por meio do profeta Isaías, no capítulo 49, no verso 15, dizendo: acaso pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? É claro que a resposta no silêncio pedagógico de Deus é não, a mãe não pode esquecer. Mas o Senhor vai dizer: mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, o Senhor, não me esquecerei de ti. Eis que te tenho gravado nas palmas das minhas mãos. Palavra do Senhor inquebrável sobre a igreja de Deus. João capítulo 14, o verso 16 vai dizer: e eu, palavra de Jesus, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja para sempre convosco. Palavra do Senhor sobre o seu coração. Paulo vai elaborar aos Romanos, no capítulo 8, no verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E ainda no mesmo capítulo 8, a partir do verso 37, uma promessa linda e inquebrável sobre a sua vida, Agar. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Em todas essas coisas, em todas essas coisas, Igreja Presbiteriana de Manaus, em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte e nem a vida, e nem os anjos e nem os principados, e nem os poderes, e nem a altura, e nem a profundidade, e nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Senhor te trouxe aqui para relembrar a você algumas promessas. Não vai morrer. Não vai morrer. Deus transforma a morte em vida nos nossos desertos, ouvindo o nosso clamor, relembrando a nós as suas promessas e, por fim, operando milagres. O verso 19 diz assim: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Meu irmão, eu tenho certeza do que eu estou falando. Uma mãe vendo um filho a morrer de sede, não é que ela acharia um poço de água no deserto, ela acharia uma gota de água no deserto. E eu entendo que ela não viu o poço, porque não havia poço. E é por essa razão que a expressão bíblica é abrindo-lhe Deus os olhos. Deus transforma a morte em vida nos nossos desertos, ouvindo o nosso clamor, relembrando a nós as suas promessas e operando milagres. Sim, eu sei, o maior milagre que pode acontecer na vida humana
é um coração pecador se transformar num coração de um servo de Deus. É claro, é fato isso. Esse é o maior e principal milagre. Mas é um equívoco achar que o mesmo Deus da palavra deixou de cumprir o seu propósito eterno entre nós com ações e intervenções extraordinárias e sobrenaturais. Ele continua assim, operando milagres. Ele continua assim, surpreendendo o seu povo. Ele continua assim, respondendo de forma sobrenatural, gerando paz que excede o entendimento e mudando contextos nos quais nós estamos inseridos. Hebreus capítulo 13, o verso 8 diz que Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo. E Ele vai ser assim para sempre. Aleluia, porque nós mudamos, mas Ele não. Está num deserto aí, irmão? Está doído aí? Está tenso? Creia que o seu Deus é um Deus de milagres. Creia que o seu Deus é um Deus de promessas. Creia que o seu Deus não é filho de homem para mentir. E como é que eu posso crer em tudo isso, pastor? Você pode crer em tudo isso porque houve alguém que experimentou um deserto. E eu não falo apenas dos 40 dias e 40 noites das tentações. Eu falo do deserto da encarnação. Jesus Cristo se fez carne, habitou entre nós, para que nós pudéssemos ter nele esperança de não ter os nossos desertos nos fazendo sucumbir, mas por meio do seu nome transformá-los em mananciais. Por meio de Jesus Cristo, e somente por meio de Jesus Cristo, nós conseguimos acessar a Deus. Aliás, Ele é o novo e vivo caminho. É por causa disso que nós oramos crendo que Deus, o Pai, nos ouve. É por meio de Jesus. E é por meio de Jesus que nós lemos a santa palavra e recebemos do próprio Cristo a revelação da sua vontade. E somos alimentados. E somos transformados por dentro. E é por meio do nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome, que milagres acontecem. Eu não posso encerrar esse momento aqui sem orar com você, irmão. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e pensasse nos desertos pelos quais você passa. Desertos de dor, de angústia, de preocupação. E talvez você tenha sentado, chorado e esteja esperando a morte chegar. Mas você veio aqui nessa noite para ouvir que o seu Deus é capaz de transformar a morte em vida no seu deserto. E Ele faz isso ouvindo o clamor do seu povo. Há alguém vivendo um deserto aqui intenso. Esteja pensando que tudo vai acabar. O cheiro já é de morte. A angústia já é intensa. Eu quero que você levante a mão aí onde você estiver. Levante sua mão. Nós temos alguns irmãos enfrentando dores e angústias aqui. Mais para frente, mais para trás, muitos irmãos. Mas eu quero dizer para você em nome de Jesus, nós vamos crer e vamos clamar a este Deus que ouve orações. Ele veio aqui por meio da sua palavra a relembrar a você aquilo que Ele disse. E o que Ele disse é promessa, e se é promessa Ele cumpre. E nós vamos clamar para que um milagre aconteça. Milagre. Milagre, irmão. Pastor, mas você é pastor da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro? O senhor é calvinista, reformado. Sim, louvado seja Deus. Mas calvinista reformado crê que o Senhor atua hoje aqui e agora, transformando situações sobrenaturalmente. Eu quero pedir a você que se coloque de pé. Você que levantou sua mão, você que levantou a sua mão, se coloque de pé. Nós vamos clamar ao Senhor aqui. Já sentou, está chorando, esperando a morte chegar. Mas nessa noite, em nome de Jesus, você vai sair daqui e a vida vai seguir como seguiu a vida de Ismael. Sai do seu lugar, vem aqui, irmão. Vem aqui na frente.
Sai do seu lugar. A igreja está reunida para clamar, irmão. Não existe outra razão senão a edificação e o clamor do povo do Senhor por aqueles que estavam largando tudo. Nessa noite nós teremos renovação, recomeço, restauração, para a glória do nome do Senhor Jesus. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Sentou, chorou, esperou a morte chegar. Aí chegando para cá, pode chegar para cá, chega bem para frente. Isso. Esse deserto não é um deserto de morte. É um deserto de glorificação do nome do Senhor. E o vosso pastor, o reverendo Francisco, vai clamar ao Senhor pelas ovelhas que Deus deu para ele cuidar. O nosso pastor vai clamar a Deus nessa hora. Esteja com seu coração aberto àquilo que o Senhor fará entre nós. Senhor, nós queremos continuar te adorando, porque Tu és o Deus de restauração. Obrigado pela Sua palavra. E nós pedimos, Deus, agora que o Senhor venha segredar em cada coração que está contrito, que está cheio de inquietações na alma. Que o Senhor venha com refrigério, que o Senhor venha com promessas, que o Senhor venha com renovo, que toda angústia, toda dor, todo sofrimento, toda dificuldade, todo enfrentamento espiritual possa ser mandado embora pelo Teu poder, Senhor. Manda embora, Senhor. Manda embora, Senhor. E se na angústia e na dor, Senhor, sustenta com a Tua mão o Teu filho, a Tua filha aqui hoje, neste momento, nesta hora. Ó Deus, traz uma santa esperança em cada coração aqui. Não só os que estão aqui à frente, mas todos aqueles, Deus, que têm enfrentado na vida ordinária. Senhor, faz o extraordinário e faz o Teu milagre, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus soberano, Tu governas, Tu reges todas as coisas, Tu diriges. O Senhor põe e depõe reinos, e na Sua soberania nós clamamos agora. Ó Deus, faz com que os Teus filhos saiam daqui renovados, e que esse deserto, mesmo nele, o Senhor levante oásis, e faz os Teus filhos passarem, e que sejam completamente restaurados pelo Teu poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome, é que nós oramos. Amém.